né, no item 1.3.3. Só recapitulando, minha voz está muito alta? Tá bom? Tá bom assim? Joia. Tá. Então, só recapitulando algumas questões do capítulo 1 e 2, eu marquei aqui, lá no primeiro capítulo, o parágrafo inicial que dizia assim: qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação, esmerilham a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Esse parágrafo, eu achei até interessante, depois, a cada sábado que a gente lê, nós em casa, a gente renovar esse parágrafo aqui, que é uma sequência para o entendimento de cada capítulo. Então, e nas outras questões, então, no capítulo 2, mostrava também a questão do Neves, que o Neves estava passando no mundo espiritual. Ele era trabalhador da seara espírita, desejoso em ajudar os seus entes queridos no mundo terreno. Quando ele foi fazer esse trabalho junto com o André Luiz, que chegou na sua casa, ele acabou se desestruturando. Por quê? Ele, vendo a questão que estava passando a sua filha, ele querendo ajudar. Será que é o meu? É isso. Aí tem cheio de sapo aí atrás da casa da tua mãe. Não, acho que é marreco. Não, acho que é sapo. Pode ser sapinho, né? Passou? Parou, né? Eu já fechei o microfone, é quem está tentando entrar agora, não sei quem é. Tá. Então, a gente viu que o Neves, ele, na ânsia de ajudar, ele acabou se desestruturando, né? Isso também acontece conosco muitas vezes, nessa ânsia de querer ajudar, acabamos nos desestruturando. Então, quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que repensar nossas situações, né? Para poder sempre ter o entendimento do que é necessário. Então, hoje nós vamos entrar realmente na história do Neves, com a sua família, com os seus entes queridos, e sem juramento, e sem, como que eu vou dizer, sem negar também, às vezes, que nós cometemos muitos desses erros, né? Então, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho dos nossos limites morais junto com as informações do Neves. Posso falar? Então, Só um minutinho. Beth, eu fechei teu microfone, está fazendo barulho, tá? É o meu? Não, a Beth Amado. Tá. O meu está desligado, liguei agora para falar contigo. Mas estava desligado. Não, estava ligado. Eu que fechei. Então, como sugestão, né, não sei se já fizeram, mas como esse livro trata-se de um romance, tem muitos personagens encarnados e desencarnados, é interessante fazer um apanhado dos nomes e o que é a composição das famílias, né? E dos espíritos também desencarnados, como eu fiz aqui no meu caderninho. Aí a gente acompanha melhor toda semana os personagens, as famílias, né? Porque vai ter o enredo de famílias ali. Então, como sugestão, eu coloquei isso, né? Para que se faça, então, eu coloco os nomes dos personagens. Legal, gostei da ideia. Quem gostaria de fazer a leitura? O meu som tá bom? Posso fazer a leitura? Ponto 3.3. Então, nós tínhamos acabado de ler a frase: o homem velho que eu fora, e o homem renovado que aspiro a ser, digladiavam em minhas fibras recondidas. Né?
Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos e continuou. Tinha visto, apavorado em outro tempo, Nelson, quer falar, aqueles que Nelson? se... Não. Não? Posso continuar? Pode. Tinha visto, apavorado em outro tempo, aqueles que se animalizavam, depois da morte, nos lares que lhes havia sido reduto à felicidade, a se precipitarem, violentos, sobre os entes amados que lhes desertavam da afeição. Funcionário entusiasmado em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-lo e modificá-lo para o bem, a fazer-lhe sentir que as lutas morais, depois da desencarnação, se erigiriam igualmente em penosa herança para todos aqueles com os quais se desarmonizavam, advertia-os de que o túmulo esperava também quantos, na terra, lhes sonegava a lealdade e a ternura. E basta às vezes lograva acalmá-los para a retirada benéfica. Mas ali, imprudente, agastado contra a insensibilidade do homem que me desposara a filha querida, vi-me chamada a praticar os bons conselhos que havia ministrado. Esse parágrafo aí fala, então, a questão dessa mudança de plano, né? Onde, por mais que a gente leia, tipo, a gente que vai aprender, mas a gente sempre vai achar que os nossos queridos que ficam aqui na Terra vão estar em um constante pensamento em cima do que a gente foi, coisa parecida, né? Por isso que tem aquela revolta ali, imprudentemente agastada, ou seja, ele não estava aceitando contra a insensibilidade do homem que desposava a filha querida, ou seja, ele já estava começando a aparecer aqui e mais para frente ele vai intensificar, que apesar de toda a compreensão que ele tinha, todo o trabalho que ele fazia, porque o Neves não era nenhum iniciante, já estava já há muito tempo, mas demonstrava ali sobre a questão da insensibilidade, né, da mágoa, né, o fato de ter esquecido tão rapidamente dele, com exceção da filha. É isso aí. É isso que acontece com a gente quando a gente volta para o plano espiritual, né? A gente acha que nossos entes queridos viram santos como os outros, e na verdade nós vamos com tudo que é a bagagem que nós temos aqui. Se a gente tem um afeto, um carinho, mais apego a uma determinada pessoa, a gente vai estar conectada com ela, mas na mesma postura, porque a gente lá não vai mudar, é uma continuação da experiência na Terra. Então, esse processo de autotransformação, a gente sabe que leva muito. Hoje à tarde estava falando com meu filho, né, divergências de religiões diferentes, tentando mostrar essa dualidade que em uma encarnação a gente não consegue dar saltos. A gente realmente aprende pouquíssima coisa. Só vamos aprender quando a gente aprender o amor incondicional que Jesus nos ensinou há 2020 anos. E isso é complicado. Então, para cada momento, a gente vai vivenciar e dar um pequeno passo. Aí, com o tempo, a gente vai se dispondo de todos os nossos vícios morais. É isso que ele está explicando. Mesmo lá, mesmo no trabalho, mas que trabalho? É uma encarnação ainda, porque ele partiu daqui, a filha dele está encarnada. Então, é muito junto à vivência para esquecer esse fator. Então, ele ainda está enrustido desses sentimentos, né? E assim acontece com a gente. E eu também entendo que quando a gente vai para o mundo espiritual, que a gente não pense que vai para lá e que os nossos entes queridos que vão ficar aqui na Terra vão ficar 24 horas se lamentando a partir da nossa. A gente também tem que ser coerente com isso, né? Para não ficar angustiado depois lá de que, não estão pensando em mim, né? Ficar naquele coitadinho de mim também na vida espiritual. Mas o que eu considero, assim, nessas poucas iniciais leituras, é que, por exemplo, como pai, houve falhas graves, morais até, e lá, no mundo espiritual, a gente quer exigir dos nossos encarnados aquilo que, quando estávamos encarnados, nem nós mesmos fomos cumpridores do nosso programa.
Então, a gente exigir de outro aquele comprometimento, seja com a nossa filha com câncer, seja com os nossos amados, seja a tristeza de ver os nossos filhos ligados às nossas necessidades materiais, mas quando nós temos filho, e a Bíblia diz isso claro, quando a gente desencarna, pergunta: o que tu fizeste da missão que eu te dei de ser pai ou de ser mãe? Ou o que você fizeste com a missão que eu te dei de cuidar de um outro ser humano? Então, você vê que há vínculos entre Beatriz e o pai, mas vínculos de uma lembrança remota que ele também ausente o foi. Então, a questão que eu sempre digo, que o mundo, a gente pode desencarnar e perder esse envoltório físico, mas a gente vai ainda plasmado com essas vicissitudes morais, soberba, orgulho, a ira, a raiva, culpar o outro pelos seus defeitos, exigir do outro aquilo que nem você foi capaz de fazer. Então, o que eu vejo aqui é nada mais do que a gente não pode separar, aí é minha opinião, nesse momento, porque os desencarnes são muito novos e a gente precisa de muitas reencarnações para se elaborar no progresso moral, exigir muita disparidade ou evolutividade só porque está desencarnado. Porque lá, inclusive, a gente também atrai, segundo o nosso pensamento, nossa frequência do nosso pensamento, até porque lá a gente não precisa falar, basta a nossa vibração, nossa energia, lá a comunicação energética, a gente vai atrair também aquilo que a gente está energeticamente na frequência. Então, aqui, tu vê que o André, por mais que escreva 14 obras, foi humano, soberbo, humano, quando desce para visitar a esposa, porque o governador permite, deixa o seu humano extrapolar. Está aqui o pai, porque vai lá numa casa de dança, numa casa festiva, encontrar o seu genro, né? a qual também ele também não teve um papel primoroso em relação a cumprir a sua missão. Então, na realidade, é só a gente perceber que não adianta a gente estar aqui, quando eu morrer, como é o caso do suicídio. O suicida, ele tem a impressão, quando ele não tem conhecimento da palavra divina, da palavra crística, ele tem a ideia de que se ele extirpar a vida carnal, a vida terrena, ele zera os problemas dele e vai para um paraíso, ou vai para um céu, ou vai para um nosso lar, dependendo daquilo que ele acredita. E, ao mesmo tempo, ele se depara, quando ele vê o desencarne, e se depara com a espiritualidade, vê num lugar sombrio, no lugar de ranger de dente, no lugar de dolorosidade, e aí há os arrependimentos. Então, aqui, para mim, é como se eu estivesse lendo, independente de encarnado ou desencarnados, o mesmo mundo transitado pelas vibrações frequenciais e plasmada. Ou seja, eu sinto raiva, eu sinto ira, quando eu vejo alguma coisa que eu não comungo ou que eu não concorde, que é o caso do pai de Beatriz. Mais alguma fala? Vou continuar a leitura. O amigo fez ligeiro intervalo, enxugou as lágrimas que lhe corriam no rosto, ao evocar a própria inconformação, e completou a frase, aditando: mas não pude. Tomado de cólera inconhecível, avancei, qual fera desacorrentada, e irrefletidamente esmurrei-lhe a face. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob o impacto de súbita lipotimia. Dispunha-me em seguida a torcer-lhe o corpo em meus braços rijos, entretanto não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou-se, desarmando-me o íntimo. Não entremostrava sinais exteriores de elevação. Patenteava-lhe, aliás, tão profundamente humana quanto nós mesmos. Diferenciava-se apenas por minúsculos distintivos luminosos que lhe brilhavam palidamente no peito, qual joia rara a emitir discreta radiação. Afagou-me de leve a cabeça e induziu-me à serenidade. Envergonhado, fitei-a constrangido.
Abraão, inesperado, não me censurou, nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao revés, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu próprio. E acabou convidando-me a sair do recinto para acompanhar até o quarto da enferma. Atendi sem relutância. E porque a gentil interventora, no trajeto, somente se reportasse aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desarios da casa que vínhamos lhe deixar, procurei reprimir-me para cogitar exclusivamente de socorro à filha em dificuldade. A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se, delicada, e depois disso não mais a vi, pelo que, ainda agora, me lembro dela positivamente intrigado. Como a André tinha comentado, né, o que acontece na espiritualidade acontece também aqui conosco, né, essas nossas raivas, esses nossos ímpetos, né? Então, esses cuidados que a gente tem que começar a nos colocar para ver se a gente consegue manter-nos calmos. E eu vou fazer uma brincadeira, quando a gente sentir dor de cabeça ou qualquer mal-estar, pode ser um ente da nossa família espiritual que tenha dado um soco na gente. É. Mas, só lembrando ali que eu acho que isso aí era uma protetora familiar, porque tem uma expressão ali, discreta radiação, né? Mas que pede toda aquela situação dele, ver o carinho que ela tomou aquela situação, né? De uma forma bem mãezona, não era mãe, eu sei, mas pegou ele e tirou daquele ambiente, porque aquele ambiente estava prejudicando muito a própria filha, né? O que ela tirou daquela área de muita influência, que poderia prejudicar mais do que já estava tendo, os problemas físicos, tirou ele, levou para outro quarto, né? Não disse uma palavra, né? E acabou se despedindo. Nós, normalmente, é muito difícil a gente fazer isso, levar para um lugar, não falar, nada, tal. Mas a importância aqui que eu vejo sobre a necessidade de a gente sair do local que a gente está se sentindo provocado, Nelsinho, só uma né? ressalva. Onde a gente perde a nossa própria vigilância, né, André? Nelsinho, a gente tem essa humildade de sair do local e ir para outro. Só uma ressalva. Ela não falou nenhuma palavra sobre a atitude visceral dele, mas falou palavras ternas e bondosas, e inclusive com ternura e acolhimento, inclusive falando da filha dela e da tolerância em relação à bondade humana. Então, quer dizer, ela não deixou de falar, só que não tocou, como nós fazemos na encarnação, apontar o dedo para a ferida dos outros e acusar. Mas ela continuou conversando com ele, com bondade, com ternura, falou da filha dela e o conduziu até o quarto da filha, mostrando também que ela estava ali, conhecedora do problema dele, porque também ela vivera o mesmo problema com a filha dela. Eu entendi isso nesse parágrafo. Mas a questão, se falou, não falou, mas é importante, que eu quero relatar, é importante sair daquele ambiente, né? Sim, onde quando a gente quer ficar, porque quer... Não, mas eu quero dizer para você que eu estou certo, coisa parecida. É esse procedimento, né? Porque ele falou, demonstrava conhecer Beatriz quanto eu próprio, né? Falando com bondade quanto a filha doente e tal. Mas assim, ó, de uma forma assim, meiga, né? Como tu falasse, ela conseguiu tirar ele dali. E após essa intenção, naturalmente logo em seguida ele vai se acalmar, mas aqui a gente precisa orar e vigiar e observar onde a gente está. Porque mudar pensamento é muito mais fácil do que mudar a posição. Eu digo no caso de mim, né? Normalmente eu quero ficar no local, quero me explicar, quero esclarecer, e a gente tem que ter essa capacidade, que não é fácil, que a gente sabe, de simplesmente sair do ar. Dona Marta? Dona Marta? Acho que ela congelou. Vai falar, Marta. Então,
Em face da missão, né, que eles estão ali, né, vieram até os encarnados, e também pelo tempo, já que o Neves tem de desencarnado, mais de 40 anos, né, então ele já tem, né, um certo conhecimento, uma certa evolução e proteção. Eu creio que essa senhora, ela seria tipo o espírito protetor mesmo dele, né, que veio aí para tirá-lo daquela situação, para que ele não perdesse tudo aquele aprendizado, aquele trabalho que ele já tinha adquirido nesse tempo de desencarnação. Também que não prejudicasse a missão, porque eles estão aí para amparar, né, para verificar a situação, amparar a doente, né, a filha do Neves, e realmente um pai chega e vê uma situação como o Neves viu, qualquer um, mesmo o mais elevado, já um espírito em trabalho de evolução que nem o Neves, a gente realmente perde o controle, né? Aqui como lá é a mesma coisa. Mas essa senhora veio como um espírito protetor, para tirá-lo daquela situação, né, e voltar novamente à casa da filha, que era o objetivo, né, da situação. Que tenha sido isso, vamos dizer, um anjo protetor. Na verdade, Marta, todo trabalho espiritual não é só um que tem, existe uma pleia de espírito em volta, e todos eles com o objetivo de manter o ambiente calmo. Então, não importa saber se era o protetor ou não, mas sim saber que em todo ambiente que há um trabalho, ou onde nós estamos encarnados ou desencarnados, existem outros espíritos em volta com um fator de auxiliar, e às vezes até o contrário. Nesse caso ali, apareceu um protetor para auxiliar. Eu não digo que seja o espírito protetor deles, sim, da missão que eles estão cumprindo. Isso, né? isso. Veio para acompanhar, aí, para que eles não saíssem daquela situação de missão de auxílio. Tenha sido isso. Está entendido, tá. Outra coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: o local não é só físico, não, pessoal. Vê o nosso caso aqui na Terra. Muitas vezes nós estamos envoltos numa problemática e a gente não sai da problemática. E a gente só vai encontrar a solução ou acalmar o nosso coração ou parar aquela energia negativa se você se distanciar. Lógico que o afastamento do local auxilia bastante, mas também a nossa posição mental perante aquela compreensão do momento para poder dar uma aliviada na energia negativa que nos toma conta nesse momento. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Rô? Ensaiava alguma observação reconfortante, rememorando minhas experiências, quando Neves, interpretando meus pensamentos, obtemperou depois de longa pausa. Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis? Espera aí, Serginho. Diga. Palavra-chave ali, ó. Interpretando-me os pensamentos. Olha aqui, o Neves conseguiu ver, que a gente vai ver aqui na frente, né? As famosas telas mentais, né? Sobre o que ele estava pensando. Porque, lógico, o André, com um nível de conhecimento, vamos dizer assim, um pouquinho maior do que o Neves, né? Ele acompanhando toda aquela situação, né? E a gente sabe que, através dos pensamentos, a gente cria a faixa vibratória, e criando a faixa vibratória, a gente acaba expandindo, né? Expandindo aquele campo áurico, que, como a gente aprendeu lá no mecanismo, né? E sem a gente perceber, as nossas células se apresentam. Mas vê a humildade do André, mesmo sendo visto, foi por isso que ele fez a pergunta, porque ele viu no André aquela manifestação, ele perguntou assim: mãe, tu aí, nunca aconteceu isso contigo? Eu achei legal essa parte aqui, porque ele conseguiu ver no André o acompanhamento de toda a situação, e o André com esse extremo carinho de um amigo, né, que estava muito mais para tentar conduzi-lo, porque ele também está no aprendizado, e em seguida ele vai falar sobre a situação dele. Isso aí. Mas, o Nelson, isso que você colocou, eu vejo assim, também, assim, até com o nosso grupo, né? Às vezes a gente tem uma sintonia maior com, né, digamos,
Eu tenho mais com a Giovana, tenho com a Rose, tenho com o Carlos, né? Então, a gente, às vezes, olha assim, o que está acontecendo? Se a gente for humilde, né? Se a gente não quiser botar uma máscara, a gente vai até nos colocar a situação, né? Como você falou que o André foi humilde nessa questão. Mas, assim, conosco aqui, encarnados, também acontece isso, mas, na sua maioria, às vezes, nós não somos humildes para nos expor até com nossos amigos, né? Então, no momento que a gente começar a aprender isso, eu acho que nós vamos ficar até com menos mágoa, menos ressentimentos, menos remorsos, né? Gostei dessa colocação. Na verdade, eu pelo menos ainda não consigo, no ambiente de reunião, interpretar, né, a questão como o Neves interpretou ali. Porque ele é bastante claro. Quando o Neves interpretando-me, olha o André está falando, quando o Neves interpretando-me os pensamentos, ou seja, ele vendo toda a minha tela mental, com todo esse procedimento que a gente viu lá no mecanismo, né? Obtemperou depois de longa pausa. E você, André, nunca se viu defrontado? Isso aí. Já que a gente não consegue acessar, mas a gente já sabe como se portar, como tu colocou. Portar na questão de parceria, com muita calma, muita compreensão, que está todo mundo numa fase de aprendizes, né? Retornando à leitura, recordei emocionalmente as primeiras impressões que me haviam transtornado a sensibilidade após a desencarnação. Né? Vocês se recordam lá do nosso lar, né? Reconstituí na memória todas as telas em que me surpreendera desanimado, excitado, dilacerado, vencido. As transformações domésticas, os empesos familiares, os impositivos da luta humana e as sugestões da natureza física que me haviam alterado a esposa e os filhos na terra, quando se reconheceram sem a minha presença direta, retornaram-me ao coração. Senti-me mais estreitamente ligado ao meu interlocutor, assimilando-lhe o torturado influxo mental e comentei. Sim, meu amigo. Atravessar a grande barreira, os meus problemas, a princípio, foram enormes. Viu? Ele poderia dizer, não, mas isso aconteceu comigo. O que ele fez? Ele se acalmou e mesmo o Neves identificando todo aquele quadro, né, que em seguida ele relatou, eu estou tentando resgatar aqui sobre a necessidade de a gente, às vezes, numa situação muito difícil, ajudar muito mais, não falando do que querer impor a seus pensamentos, que às vezes pode estar, na maioria das vezes, errados. Eu só acrescento e faço uma observação que não é a interpretação somente das telas e o André ser humildezinho e aceitar. É que a gente tem que parar com essa mania de que aqui a gente forja, a gente é hipócrita, a gente é medíocre, a gente é ator, a gente falseteia, a gente julga o outro sendo tão sujo quanto. Lá não, lá você não tem mais amarrações, você não tem mais escritas codificadas para ser interpretada. Você num sensor energético, você enxerga e vê o outro. Tanto que hoje, aquela passagem bíblica de quem se sentir puro e limpo atira a primeira pedra, aqui a gente não tem como detectar o que está no pensamento do ser humano. Mas lá não, e o Neves foi cauteloso, ao meu sentir, de trazer o humano, ou trazer as redes humanitárias plasmadas de sentimentos raivosos, de mágoa, de raiva, de ciúme, que André teve. Porque lá não vamos ter mais comunicação. Eu não vou mais olhar para a Rosângela Cel e ela, oi, Andréia, por dentro, que mulher insuportável que é Andréia. Eu vou ler as telas e vamos nos atrair por essa frequência e ter uma leitura muito mais ampla. As raivas, os medos, os desejos, os pensamentos obscuros, os pensamentos bons, as bondades. Ou seja, na realidade, a gente está falando ali de energias. E essa energia agora não tem mais
essa máscara que a Bíblia diz de aparências hipócritas, né, de hipocrisia, de uso de máscaras que a gente usa para ser bom filho, bom colega, como a Rosângela falou, aqui ela está discernindo, ela tem mais afinidade com João que com a Maria. Lá ela vai ter essa conexão com João com a Maria, só que sem a roupa do corpo, sem essa roupa da cara fantasiada do esconder-se. Então, eu acho que também a gente tem que perceber isso de uma forma muito tranquila, que as verdades aqui, elas são aparentes, porque você pode falar algo, o teu coração está cheio de outras, a tua boca lançar palavras que o teu coração enverga outros sentimentos. Quando a gente desencarna, eu acho que essa comunicação, inclusive, não precisa dessa fala verbal, corporal. A gente tem essa tela mental de contato, ou que a gente fala hoje na Terra, muitas vezes, e a doutora Marta sempre fala isso, telepatias, né? A gente se transporta ou se comunica por apatia, empatia, simpatia. Eu só queria deixar isso bem claro, que aí as redes são codificadas de forma diferenciada. Eu creio que a grande lição aí dessa parte é, como nós aqui, como a Andréia falou, né, a gente usa máscaras, mas antes de julgar, que a gente também procure na nossa tela mental. Foi o que o André fez. Né? Que quando o Neves colocou a situação, o André primeiro procurou lá, né, nas suas lembranças, como ele também tinha sido. Então, a gente entende também, se descontrolou totalmente quando viu a situação familiar. Né? Então, aí é um exemplo ali de humildade, né? De olhar para dentro de si mesmo. Se a gente, para nós encarados ainda, né, que usamos muito máscaras, a gente possa, nessa lição, tirar também para nós o exemplo de não julgar, antes de olhar para nós mesmos, né? Não devemos nunca julgar, porque lá dentro de nós, no nosso íntimo, nós temos também todas as nossas pedras do caminho. Era isso. E também não esquecer, né, dona Marta, que essas pedras que estão no caminho, ontem eram pedras muito grandes, hoje elas estão sendo esmerilhadas, né? E que a gente tenha a certeza que as reparações que nós estamos tentando fazer no hoje, quando a gente retornar para o mundo espiritual, nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, o merecimento de retornar e já com um pouquinho mais esmerilhado, e essas pedras elas já estarão bem menores para a nossa reparação em nova existência. Graças aos ensinamentos, né, dessa doutrina espírita, que faz com que a gente aprenda a se analisar, se conhecer, fazer julgamento a nós mesmos, não aos nossos irmãos somente. E como o Nelson colocou semana passada, ele falou uma questão do estudo em grupo. O estudo em grupo nos oportuniza também esse esmerilhar, né? Mais alguma fala? Então, vamos continuar a leitura. Senti-me mais estreitamente ligado ao meu interlocutor, assimilando-lhe o torturado em fluxo mental e comentei. Sim, meu amigo. Atravessada a grande barreira, os meus princípios, a princípio, foram enormes. Entretanto, não foi possível desabafar-me. Cavalheiro maduro e simpático penetrou o recinto, compreensivelmente sem percebermos. Neves, contrafeito, indicou-o, explicando-lhe. É Nemésio, meu genro. O recém-chegado mirou-se atenciosamente em espelho próximo, repassou lenço alto sobre a testa suarenta e, quando reajustava a gravata bem posta, escutou prolongado suspiro. Lançou-se incontinente para a câmara contígua e seguimos-lo. Marina veio recebê-lo com amável sorriso, conduzindo à cabeceira da senhora, que passou a fitá-lo desconfortada e abatida.
Dona Beatriz estendeu a mão descarnada que o marido beijou. Trocando com ela, enternecido olhar, acomodou-se Nemésio entre os travesseiros, a endereçar-lhe perguntas carinhosas, ao mesmo tempo que lhe alisava a descuidada cabeleira. A doente pronunciou algumas palavras breves, diligenciando agradá-lo e ajuntou: Nemésio, você me perdoará se eu volto ao caso de Olímpia? A pobre criatura perdeu a casa quase que totalmente. É necessário que você lhe garanta abrigo seguro. Penso nela com os filhos ao desamparo. Tire-me dessa aflição. O interpelado mostrou profunda emotividade e respondeu cortemente. Beatriz, não há dúvida alguma. Já enviei um amigo construtor experiente ao local. Não se preocupe, tudo faremos sem qualquer sacrifício. Questão de tempo. Receio partir de uma hora para outra. Partir para onde? Nemésio acariciou-lhe a fronte descolorida, sacou um sorriso amargo e prosseguiu. Enquanto você estiver em tratamento, nossas viagens estarão sustadas. Não é hora de São Lourenço. Minha estação curativa será outra. Não me fale em pessimismo, ora. Onde a primavera de nossa casa? Você anda esquecida de que nos ensinou a colocar alegria em tudo? Largue os ares sombrios. Ainda ontem ouvi nosso médico. Você entrará em convalescença já. Amanhã tomarei providências definitivas para que o barraco seja levantado. Você estará restabelecida em breve e ambos iremos ao primeiro café em casa de nossa Olímpia. Dona Beatriz, ante o carinho dele, pareceu reanimar-se. Entreabriu-se-lhe a boca num largo sorriso que se me afigurou uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com um gracioso gesto. Na face amarelada lampejaram raios de confiança. Experimentando-se mentalmente renovada, a enferma acreditou no reerguimento do corpo físico e em seu viver. Viver por muito tempo ainda no aconchego familiar. Manifestando o próprio reconforto, solicitou de Marina uma chaverna de leite. A enfermeira atendeu comovida. Enquanto a doente sorvia o líquido, gole a gole, eu refletia na bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentara noutras cores. O pensamento de Nemésio revelara-se-nos até ali claro e puro. Trazia Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo, a ternura de um pai. Neves endereçava-me estranho olhar, qual se estivesse, tanto quanto eu, defrontado por indizível assombro. Alguns momentos escoaram-se rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se nos desdobrou a visão. Nemésio levantara-se rente ao leito e, por trás da cabeceira alteada, estendeu a Marina, que se mantinha do lado oposto, a mão grossa e hirsuta a ela entregou a dessa alva e leve. O marido passou então a falar brandas palavras para a esposa satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem que, pouco a pouco, se desinibia por meio do olhar brejeiro. Contemplei Nemésio admirado. Alteravam-se-lhe agora os pensamentos que me pareceram, então, incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele nos inspirava. Voltei-me instintivamente para Neves e ele, indicando-me as 2 mãos que se acariciavam, exclamou para mim: Este homem é um enigma.
Né? Isso somos nós, né? No momento que a gente está pensando uma coisa, depois já está outra, né? Como O que a Andrea falou das máscaras, né? Tinha a máscara da frente, que no primeiro quadro chegou até estranhar o André e o Neves, né? Pô, mas será que é esse cara mesmo? E da mesma forma tinha outra máscara atrás, que deveria ser a verdadeira, sei lá, que estava trocando as mãos, tocando por trás da cabeceira. Então. Mas o importante não é a questão do romance assim, mas é a questão depois trazer, afinal de contas, qual é a máscara que a gente vai aqui, né, no encarnado, porque lá não tem máscara, como a Andrea falou. Eu sempre acho, André, que lá cada um tem sua televisãozinha em cima da testa, sabia? Então não adianta mentir porque aparece tudo na hora. É isso aí. Vai ver, foi tão feito a imitação. É que esse depois cara, a Giovana quer falar. Esse cara, tanto que se apresenta na primeira tela para Neves, e tanto esse amoroso, gentil e próximo, somos nós, gente. Somos bons e ruins, somos o bem e o mal, somos o alto e o baixo, somos o andante terreno imperfeito. Então, ela deveras achar que ia descer aqui e encontrar um encarnado santificado, se nem o que veio desencarnado também o é santo. Então, somos as nossas nuances, sabe? Então, acho que esse que é o bacana da história, e a gente tem que se ver assim, sem se auto-digladiar e se auto-flagelar. Nós temos que ter auto-perdão, auto-bondade, auto-misericórdia, porque somos imperfeitos. Então, vamos olhar para nós em vez de olhar para o outro, mas então é isso, eu achei lindo. Que bom que a dona Olímpia vai ter casa nova. Giovana? Liga o som, Giovana. Sim, a questão da máscara ali, né? Ele vestiu tão profundamente a máscara naquele papel dele ali, que a fala dele, as palavras dele, até bem-estar para a doente. Ela se sentiu tão confortada, né? Ela se sentiu assim, nossa, logo, logo, de repente até já estarei bem, já pediu um copo de leite, né? Então, o cuidado mesmo, né? Que a gente tem que ter, né? Com a nossa verdade, né? Perante as outras pessoas. Era só isso, gente. Ali na colocação do... Pode falar, Marta. Então, na colocação do André, aí nós temos duas situações aí bem importantes nessa passagem. Primeiro, a Beatriz, apesar da doença que ela está, a situação que ela se encontra, a bondade dessa criatura, né? Ela não está aí se martirizando, se degladiando com a doença, né? Ela estava pensando ainda na senhora que estava com a casa destruída, né? Então, ela tem uma grande bondade e mostra realmente que ela tem um coração muito elevado, né? Um espírito mais elevado. E o Menésio, ele, na verdade, ele também mostrou ali o carinho que ele ainda tem pela esposa, o respeito, né? No sentido, assim, as palavras que ele colocou, para mim, me pareceram muito sinceras, né? Dele reconfortar a esposa e tal, né? Mas a gente sabe, como a Andrea mesmo disse, nós estamos dentro de nós o bem e o mal, ao mesmo tempo aquela atração de homem pela mulher, né? Aí jovem, a enfermeira que estava aí ao lado, né? Ele não conseguiu resistir de fazer um carinho também para a enfermeira. Mas aí me mostrou muito ainda o respeito que ele tem pela esposa, né? E quanto a Beatriz, o quanto ela é ainda um espírito elevado, né? Ela está em fase já de desencarne, e assim mesmo ela está fazendo a caridade. Isso aí me chamou muito a atenção, achei muito, muito importante. Um ótimo exemplo. Carlos? Não, pode deixar. Mais alguém? Aquela questão que a André colocou ali, realmente a ambivalência que a gente tem né, com o bem, com o mal, com o certo, com o errado, isso ali pega a gente assim no dia a dia,
nos questionando. E daí me veio aqui a questão lá do meados do capítulo 3, né? O homem velho que eu fora, e o homem renovado que eu aspiro a ser, e gladiava em minhas vibras recontritas. Me veio essa frase ali que, né, a gente está sempre entre luta, né? Ah, tá certo, tá errado? Tô fazendo bem, tô fazendo errado? Tô com pensamentos bons, tô com pensamentos negativos, né? Porque por mais que queira, essas questões que estão vindo à tona no livro, que irão vir mais também, nós somos, amanhã não sabemos se seremos, mas nós não precisamos estar julgando. Então, essa ambivalência entre o bem e o mal, o dia a dia nos pega. Nos comentários do grupo do Arthur Valadares, a NEP, que é um grupo lá de São Carlos, de volta e meia eu faço umas pesquisas lá, eles fecham esse parágrafo assim, ó, esse é o espelho do homem humano, nós humanos, como a Andréa colocou, né? Muito natural, e a gente tem que ter isso como uma coisa natural, né? Mas não é natural se portar como tal, mas não ter essa questão da pressão, daqui a pouco levar toda essa tensão, em saber que daqui a pouco ali do outro lado todo mundo vai descobrir a gente, né? Mas ter já esse ambiente, né? E saber que muitas coisas do outro lado pode ser diminuídas a partir dessa percepção desse homem novo aí como tu colocasse aqui, Rô. Isso aí. Mais algum comentário? Helena, oi, estávamos com saudade. Oi, tudo bem com vocês? Não, nenhum comentário agora, estou me achando aqui, tentando localizar a página que vocês estão. Pode me dizer qual é a página? Capítulo 4. Então, nós vamos iniciar o capítulo 4. Tá? Tá bom, obrigada. Então, para a leitura, capítulo 4. Acomodados de novo no aposento próximo, buscava soerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara seu companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Nossa questão é posse, né? A gente acha que são todos nossos. Não só família, mas bens materiais. Exprobrava a conduta do genro. Exalçava os merecimentos da filha. Aludia ao passado quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe condoído os apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Não fosse obrigação de respeitar os ensinamentos, e certo me exorbitaria ali mesmo, em comprida tirada filosófica, recomendando desprendimento, contudo, logrei apenas confortá-lo. Não se aflija. Desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre as portas do lar se fecham no mundo quando a morte lhes cerra os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças enervadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardava no semblante a expressão dos namorados felizes, quando alimenta o clássico enfim sós, trancando-se contentes. Dispus-me instintivamente a sair, mas Neves suscitou-me um impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique, fique. Não louvo a indiscrição. No entanto, estou ao lado de minha filha, em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para ser útil. Eu só queria lembrar aqui, não louvo a indiscrição. Na verdade, a intenção dele
não era lá ver todas as cenas possíveis, mas no sentido, através da conversa do Nemésio e a Marina? Marina. Ele captar alguma coisa que fosse relativo ao futuro da esposa, por exemplo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por isso que ele diz, fique, não louvo a indiscrição, quer dizer, ele estava pedindo, estava informando que, na verdade, era no sentido que eu devo saber o que ocorre para ser útil, ou seja, o que ele poderia interferir novamente naquela função de apego, como tu falaste, né? Ele ainda se achava como é que é, o pai daquela casa ali, né? E queria interferir de todas as formas. Por isso que ele fez aquela colocação ali. Ok. E uma outra coisa que eu quero deixar destacada, que você vê que quando o Nemésio fica íntimo lá, sozinho com a Marina, houve discricionariedade deles poderem ficar ou não. Vou explicar. E isso dito até em outros livros que nós lemos, Efeito e Causa, não sei se os senhores lembram. Quando essas pessoas, os desencarnados, vêm nos visitar, se o ato entre duas pessoas é de amor, ninguém pode permanecer naquele ambiente, se não for só sexo instintivo, paixão mundana, aquela coisa da carne. Mas se for algum tipo de relação onde só tiver presente o eixo da luxúria, da carne, da paixão, daquele desejo frívolo, etéreo, pode-se continuar tendo a presença espiritual naquele ambiente. Eu só queria deixar isso claro, porque dá para entender com bastante clareza esse momento, né? Enfim, sós, trancando-se contentes, né? Ou seja, começaram a entrar num processo de namoramento, ou até de entrelace, né? E tudo mais. Dispõe instintivamente a sair, mas Neves sustou um impulso de retirada. Por quê? Porque se tivesse entre um casal de amor, onde se tivesse velado ali por amor, ninguém poderia permanecer. Mas como a coisa ali era bem truncada, diante de uma doença da senhora Beatriz, ele ter os comprometimentos da fidedignidade, da conjugação do casamento, e ele ainda está vivendo essa relação, eu vou usar uma palavra pesada, mas é a maneira que eu tenho de falar, mas essa relação espúria com a Marina, aquilo era impuro. Então, eles podiam permanecer ali para ouvir tanto a intimidade, ou ver, ou presenciar, como o Nelson bem colocou, o que eles poderiam estar conversando a nível de entrosamento, até de alguma atitude contra, ou de repente, algum desiderato de fazer contra a própria Beatriz. Eu só queria ressalvar isso. Lembrando que, né, quando uma relação não é por amor, é outro caminho, a espiritualidade superior não protege o ambiente. Agora, quando o ato é sagrado... Por isso que eu falei, Carlinhos. Né, quando ele é sagrado, ele é fechado, ninguém entra. Então, quando uma relação é aberta, que é algo fora de um relacionamento normal, levado sempre ao mal, toda a espiritualidade imperfeita, ou seja, mais ligada à Terra, ela vai assistir aquele ato, até vai influenciar no relacionamento, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando uma relação é fora dos padrões do amor. Só lembrando que a própria espiritualidade, Carlinhos, já faz essa filtragem, que veio para nós ler o livro. A gente só está fazendo um destaque aí, eu entendo a leitura da André, no sentido de preservar exatamente isso. Só uma interferência, só um relato, quando vir em prol da discussão sobre aquele evento ali especificamente. Todos nós três estamos falando a mesma coisa. Isso aí. Com certeza, Nelson. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso ao arrebatamento da juventude. Amimava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se, copiando as preocupações de um adolescente, endereçado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz as portas do fim, e agradecer ao destino que os livrara dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouvir o médico na véspera, informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas.
ele sorria com o menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia humanizado por intensa atração. Marina retribuía como quem se deixava querer bem, no entanto, apresentava um fenômeno singular da emoção sungida a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços sensibilizados. Confessava-lhe devoção inexcedível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em um bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria prestar reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa. Esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, uma vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois com aguçada observação, pré-julgando-lhes os desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota. Porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos, correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como que eles agravavam o apetite sensual. Esse parágrafo aqui, eu queria um pouquinho de explicação. Quem pudesse me ajudar? Em que parte? Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota. Porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turbação psíquica de que ambos se viam acometidos. Era o Nemésio e a Marina, que estavam... Essas correntes mentais estimulantes da turbação psíquica. Eu não entendi. É do próprio André e do próprio Hermes, que eles... Pode falar, André. Na realidade, o que eu interpreto é que os próprios desencarnados ali presentes, Neves e, na realidade, o seu companheiro, presta atenção, por eles terem expectativa maliciosa, porque, como eu falei, eles têm a conduta de achar, isso é uma relação mundana, eles estão transando, isso aí é sexo, está traindo a minha filha, papapá, e o espírito de censura, porque isso é errado, que ele é casado, não pode. Acabava dando para eles a mesmo plasma, a mesma frequência de que, na realidade, mudava a própria corrente deles, quer dizer, se viam como as mesmas sensações humanas dos mesmos percalços que estava vendo na frente deles, que era aquela sensação do enamoramento, do sexo, do amor, daquelas palavras amorosas, românticas, daquelas expectativas de futuro conjunto, e eles os censurando, quer dizer, mesmo em desencarnamento, mesmo vindo para amparo,
ainda vinham com o espírito, ainda com maliciosidade no que estavam vendo, e ainda criando olhares de censura, como nós aqui fazemos, julgando que, ele então é falso, porque olha só, ele se coloca lá frente a Beatriz de uma forma, mas olha como que ele está prometendo montes de fundo, vai morar lá numa casinha em São Conrado, vai fazer dela esposa para sempre, porque a preocupação dele é que Beatriz não vá com ressentimento para o mundo espiritual, para que ele seja um bom marido. Então eles acabavam, mesmo sendo guiados e tendo essa interposição de, entre aspas, de amparadores nesse momento, infelizmente vinha com o humano muito mais, às vezes, ativado. Como que sexo ativa o humano, né? Que loucura, né? Então, eu acho que nessa sensação aqui, para mim, tá? Causava ele, estabelecia eles correntes mentais estimulantes da turbação psíquica de que ambos se viam acometidos. Correntes essas que, partindo de nós, na direção deles, como que eles agradavam o apetite sexual. Então, assim, sexo é um negócio complicado. Você está dizendo a verdade, que eles, pensando nesse movimento, estimulavam o casal à relação sexual. Mesmo com todo esse aparato. Eles tinham a expectativa de ter um ato, e não teve. Mas eles estavam pensando nesse movimento, estimulando o casal. Através... Ô, Carlinhos, sabe daqueles... Antigamente, vou dizer que é bem antigamente. Bem antigamente tinha alguns filminhos pornô que passavam, e nós, homens, gostávamos de ver, né? E quando não acontecia nada que a gente esperava, não prestava. Mas na medida que a coisa ia acontecendo, a gente ia induzindo e nossos pensamentos, e se não acontecesse aquilo lá, não ia ter graça. É mais ou menos isso. Através dos nossos pensamentos, né? Consagrado naquela sequência, porque como a Andréa falou, eles estavam sem perceber, apesar de toda a capacidade, toda a experiência, sem perceber, estavam induzidos ao ato até o ponto de agravar aquilo que ia acontecer. Mas aí eu me lembro, por isso que eu me lembro daquele quadro, que a gente queria que acontecesse aquilo, e normalmente o produtor já sabia disso e acabava fazendo para satisfazer os seus telespectadores. Né? Isso aí. Obrigada. A forma de pensamento é brabo, né? Olha, não tem barreira, não tem limite, né? Tudo que você pensa realmente vai induzir, vai chegar a terceiros. O marido de Beatriz acentuava em transporte de felicidade juvenil, apesar da voz ciciante, o anseio com que ele aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço cuja figura se lhe engastava na imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída, à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Houve tanto os compromissos abraçados perante a esposa, que ele requisitava, naquela hora, mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para Marina, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitara o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a face perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se ali, confundida entre aflições e remorsos a lhe arpoarem o coração. Compelidos pelas circunstâncias da penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as estelas mentais da moça a se lhe derramarem do íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que ele havia feito. Remoía-lhe no espírito as reconditas reminiscências de sua aventura afetiva,
recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente e os seus métodos sutis de sedução, para concluir, assustada, que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava do pensamento por meio de cativantes apelos da memória. Então, aqui a gente está vendo que o objetivo da Marina não era ter uma relação mais forte com o Nemésio. Era só uma aventura, mas a situação da Beatriz complicou, então agora ela está se vendo, né, numa situação que vai ter que decidir. Dentro dela embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava, formulando frases de paternal solicitude. E ao responder às reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com quem encobria a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras do lar. Salientou exigências maternas. Falou em dificuldades financeiras. Alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva. Mencionou a incompreensão do genitor em rixas constantes nos ciclos da família. O interlocutor reconfortou-a que não se amofinasse. Não estaria a sós. Partilhar-lhe-ia todos os impedimentos e desapoios, fossem quais fossem. Tivesse paciência. O desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, ter-lhe-ia ao marco fundamental da aventura definitiva. Exprimia-se Nemésio em tom de súplica. E talvez, percebendo que apenas a força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou de pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo concurso amoedado nas mãos que o lenço molhado umedecera. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a enlaçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar a palavra. Nem nós. Não temos... Essa é a mínima máxima de que viúva é quem morre mesmo, né? Não tem jeito. Né? Não estamos para julgar, né? Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra que a revolta azedava. Sobrezeio encrispado alterava-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Receava-se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão. Mas sucedeu o imprevisto. A súbitas, venerando amigo espiritual, penetrou a câmara. A arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave a ser entravasada semente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Mais um companheiro que veio para auxiliar. Fitei os olhos de relance com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo, qual se fosse visitado no âmago do tempo inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido nas trilhas do destino aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Debalde vasculhei a memória naqueles segundos inovidáveis. No átimo, vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário que estacara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança que me habituara,
quando menino, ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Ó Deus, em que foge da vida se constituem esses elos da alma, em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres, ele transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se avizinhava e fui compelida a sofrer a própria emotividade a fim de não retê-lo instintivamente em remessos de regozijo. Erguemo-nos do chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves. Então, desanuviado, apresentar-me quase sorrindo. André, abraça o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudações calorosas, com evidente propósito de frustrar quaisquer elogios do nascedor. Grande contentamento de vê-lo, disse benevolente. Deus abençoe, meu amigo. A comoção, entretanto, imobilizava-me. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que anelava a pintar o meu enlevo, mas osculei-lhe a testa com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Passagem bonita. Ocorreu em seguida algo de inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se vinham sujeitos, porquanto bastou que o irmão Félix lhes dirigisse com passivo olhar para que se modificasse incontinente. Só queria saber quem é que chamou o irmão Félix. Que naquele momento ali eles estavam naquela guerrinha, né? Pensamentos meio esnuviados, né? E precisava alguém para cortar aquele elo. Confirmei a impressão de que nossa curiosidade inferniza e a revolta que o dominava. É isso aí. Vai. Né? E como você falou lá no início, né? Às vezes a gente precisa sair ou ter uma pessoa que venha para mudar, né, aquela sintonia para a gente poder ter novos pensamentos. A visão de Beatriz enferma cortou-lhe o espaço mental. Ô, Céu, Oi. Ô, Céu, quando vocês perguntam quem chamou Félix ou por que Félix veio, eu acho que esse pedaço aqui é bem claro, que ele disse assim, ó, não obstante desencarnado, o amigo que se afigurava agora, um homem positivamente vulgar na terra, que a revolta azedava, sobressenho, crispado, alterando-lhe a feição do desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Ou o Félix vinha, ou não ia ser uma coisa boa. Tá certo. Eu não me lembro, assim, o Félix em outros livros, vocês lembram desse nome? Não lembro também. Vamos fazer uma pesquisa. A Marta está pesquisando, a Marta está fazendo a relação lá do pessoal. A visão de Beatriz enferma cortou-lhe o espaço. Está falando do Félix? Oh. Tem notícia do Félix, Rose? É Félix? Sim. Mas ele está esperado desde lá o primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo, eles estavam esperando o Félix já. Não, mas eu digo, dos primeiros livros da série, o Félix aparece em algum deles? É muita coisa para lembrar, meu pô. Vamos embora.
Mas também é a primeira emergência, por isso que ele apareceu. Vamos. Rose? A visão de Beatriz enferma cortou-lhe o espaço mental, a afeição deu um raio. Esmoreceram-se os estos de paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças atraídas uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves, contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Essa aí pegou a todos nós, né? E se eu estivesse no lugar de Nemésio, eu estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo-me o espírito a raciocinar em nível mais alto. É nesses momentos que a gente coloca as nossas máscaras, né? Eu não sou disso. Pitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Embora confessasse a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a impropriedade da atitude que assumira momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em correntes mediúnicas de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico, e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Nemésio, refletir a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima enquanto a jovem se retirou tranquila. Reparei que Neves ansiava conversar. Desabafar-se, no entanto, o benfeitor que nos granjeara os corações, apontou o esposo de Dona Beatriz e convidou: meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já lhe notaram deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. Olha, o Nemésio não vai ficar com a menina, não. Pelo jeito, o estado físico do homem não é fácil. Vamos agora, então, para o capítulo 5, página 41. Essa parte é mais história, né? Então, só aproveitar os trechos que tem para a gente comentar. Só para relato, Imperfeitamente refeito do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos em benefício do amigo que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor que mobilizava proficiente a energia magnética, Nemésio expunha deficiências do campo circulatório. O coração consideravelmente aumentado denotava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou: nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores e
Além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o gelo de neve na cadeira estofada a se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas por intermédio de reações mentais específicas. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se nos revelava por inteiro na afeição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde, vasculhava a lembrança atendendo-nos às perguntas. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Reconstituiu, quanto possível, as fases do desconforto a que se vira atirado, subitamente com a perda dos sentidos que sofrera no escritório dias antes. Sentira-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaíra-se-lhe da cabeça, como se expulso por martelado interior. Pavoroso delíquio, que se lhe representava infindável, quando perdurara simplesmente por segundo. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Curtira apreensões ensimesmado por muitos dias. Para defrontar-se, expusera a ocorrência perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. A tela rearticulada por ele na imaginação salientava-se tão nítida que lográvamos contemplá-los juntos. Nemésio, o companheiro que lhe tomara convidências como se estivessem filmados. Maria de Beatriz, inconscientemente, configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócio e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas, traçou advertências, verificava-se facilmente a fadiga. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivalia a um puxão de campainha no apartamento da vida. Seria vaticínio, enfermidade à porta. Tinha medo dele, né? Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso. Acompanhava a esposa na travessia. Essa expressão penca foi muito interessante. Eu pensei que era só aqui no Ribeirão da Ilha que tem expressão. Na época também já tinha. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso. Acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras, em doloroso término de existência, e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das admoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento por noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Esternecido ao toque de amor fraterno do benfeitor que eu auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aclarou, positivo, a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico.
Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como um reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que ele sedimentava em noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, iludia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que se situaria reverentemente em breve no Museu das Lembranças mais caras. Imperturbavelmente correta e simples, transformara-se-lhe-á do lupo em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocar a esposa no lugar da genitora que a morte o levara. Disputava-lhe com instinto o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarente em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime, cuja pouco tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas e noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo a esposa cobélias de alto preço que a Beatriz acolhia em levada. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno. Conduzido, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Varara de novo as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam à maneira de animal arrombando cerca. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele, e aterrava-se. Isso nunca pensava. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-la, não hesitaria. Engraçado. Bonito. É. Mas hoje nós vemos isso também. Não, tô vendo. Ele tinha medo do próprio quadro que ele produziu. Sim. O egoísmo humano, né? Sim. Humano masculino. Eu posso, mas ela não. Humano masculino. Nesses momentos... Pior ainda. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam o espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência à posse daquela a quem confiara o seu nome. Inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumira a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos, e que lhe tisnara os sonhos do lar, quando menino repetia frequentemente: Nemésio, mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra.
Compreensível. Sem comentários. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas de semelhante filosofia, atingiste o gelo de neve do marco dos 60 anos, com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito que um homem deve a si mesmo. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprender os cuidados da preservação individual, readquirira o gosto de vestir-se com distinção, selecionando figurinos e alfaiates, refinar a sensibilidade masculina, afeiçoar-se aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograr... Antigamente era radiofônico ter a ginástica, né? Vai. Lograr despojar-se da adiposidade oscilante, disputava o ingresso... Tá dando ruído o meu microfone? Não? Disputava o ingresso em gremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam de prata a cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagar habilmente instruções de pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade, embelezara-se, vaidoso, lembrando antigo edifício sobre nova decoração. Evidentemente, não raciocinava apreensivo, não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse de lhe acentuar disposições ao prazer. Recusaria peremptório toda medida endereçada a suposto reajuste orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia o problema. Providência medicamentosa apenas a que lhe arrejasse o espírito, rejuvenescendo-lhe as forças. O irmão Félix voltou a dizer-nos: Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrolada dos nervos e os falsos afrodisíacos usados solapam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou agoniado o vinco mental, entremostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave. E se piorasse, considerou de si para si. A figura de Marina repontou-lhe da alma. Demétrio divagou cismarento. Concordaria sim em recuperar a saúde, mas somente depois. Depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele, em definitivo, pelos laços do matrimônio. Enquanto não a recolhesse nos braços sob regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimento e bebedices que, na posição de homem namorado, acreditara dever. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispersando-lhe assistência. Ao término da longa operação socorrista, Neves, taciturno, não encobriu o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe da cabeça, plasmando pensamentos de censura, que, não obstante respeitosa, nos alcançavam em cheio poço chuva de vibrações negativas.
até nesse momento, né, o cuidado que eles têm que ter. Talvez por isso o benfeitor sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto, solicitação muda e Nemésio atendeu de pronto, já que se munira das escolas que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Os três a sós tornamos a conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desabogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. Aqui o Nemésio o Neves deu uma... Derrapado. Não, vocês lembram que vocês falaram assim, ele está desencarnado há tantos anos, está elevado. Não existe isso, gente. Tudo é plasmado, e quando você vem para a vida material, se deparar com seus familiares, com as suas vicissitudes reais, você vai desencadear, você vai, a não ser aquele espírito puro, ditoso, que mude a vibração dele para poder vir através de outros médios, outras espiritualidades, mas caso contrário, e tu vê que é impressionante o jeito que Neves teve que... Ele veio para amparar e ele teve que ser amparado. Quando o Félix se ampara Nemésio, ele fica revoltadíssimo, porque ele acha assim, um traste desse que não merece nada. E, ao mesmo tempo, o Nemésio está achando o seguinte, para eu superar a minha esposa, superar essa perda, eu vou me revitalizar. É igual aquele vampiro. Uma moça nova, jovem, vou ter uma vida empolgante, namorada, vou ir para lugares para dançar, fazer ginástica, melhorar meu visual. Quer dizer, só cuidando da coisa material, enquanto que Félix diz, ele está quebrado. Por dentro ele está muito adoentado, inclusive com riscos aí de ter um coágulo cerebral solto ali, para poder ter um problema de saúde. E tu vê que ele deixa bem claro quando o Félix atua magneticamente nele. Só vou tratar de proteção médica quando eu já estiver na posse e guarda legal da Marina. Quando ela já tiver adentrado a minha casa e que eu tiver já despojado dela legalmente sobre minha égide de esposo. Aí eu vou procurar proteção médica. E Félix também não fala nada. Félix, sim, por não ter envolvimento emocional, está muito mais magneticamente plasmado não julgar, não punir, não criticar, né? E a gente tem que entender que esse tempo aqui, né, no caso, é uma época fatídica, né, que a gente ainda vive muito essas coisas, mas tu vê como que ele se comportara. Ele ia para as danças, para a saída, para as festas, para os encontros dele amoroso, chegava em casa sempre aprumado de bons presentes, cada vez mais amoroso com a Beatriz, porque tinha nele um anseio e uma tristeza de não querer deixar para ela nenhum aspecto de que ele estivesse fazendo nada de errado. Mas então é humano, e o Neves, coitado, foi o mais amparado aqui na parada toda. Fechando. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. Um homem igual a esse que me desrespeita a confiança paterna. Quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada? Um sessentão desavergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Esse cavalo aí nós fechamos. Deu. Então vamos deixar para o sábado que vem 1.7, tá? Daí a gente começa ali no 1.7. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, as bons amigos espirituais, a André Luiz, a Chico Xavier, que nos deu essa oportunidade de hoje estar estudando essa obra. Agradecer por mais essa tarde de estudo, por mais esse aprendizado.
Na realidade, tudo que nós estamos lendo ainda acontece no nosso dia a dia aqui. Que a paz, o amor, a benevolência, a caridade, a resignação, a sabedoria, as boas intuições dos bons amigos espirituais, nossos anjos da guarda, companheiros de todos os instantes do nosso caminhar, nos fortaleçam para que possamos ser espíritos equilibrados a todos aqueles que a nos chegar, pedindo também uma palavra amiga, um pouco, mesmo nesses momentos que estamos passando hoje de isolamento social. Que Maria, em sua infinita bondade, com seu manto azul, derrame sobre todos nós, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil, todos os continentes, seu manto azul de amor, de calma, de esperança e renovação, a todos os seres, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que hoje se encontram em leitos no hospital, acamados, sofrendo, que eles sejam acolhidos, que eles sejam, neste momento, fugidos com todo o Senhor. Que a paz e o amor se faça presente nesse domingo que se inicia daqui a pouco, para que possamos estar, mesmo que seja em pensamento, unidos àqueles que amamos. Queridos irmãos, sou muito grata por ter vocês. Nesta tarde, hoje vocês foram meu bálsamo, meu reconforto, a minha esperança e a minha renovação de mais um dia. Sou muito grata por ter vocês, por ter tido a oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Sou grata por ter encontrado vocês nesta caminhada. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado o nosso encontro deste sábado. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que por nós de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos, ó Pai, do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que irresistíveis de Deus Pai todos, na hora da nossa morte. Que a paz e o amor de Cristo estejam conosco. Gratidão, amigos. Muita gratidão. Beijo a todos.